Bom, então vamos lá. Hoje nós estamos recebendo aqui professor Danilo, que é professor de Educação Física, especializado aí em futebol, certo, Danilo? Certo. Me corrija o que eu falar de bobagem. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o processo de formação de atletas, né? O Danilo tem um esquema aí que está fresco, está sendo divulgado agora nas redes sociais, Sim. que é um processo de formação de atletas que se chama Águias, não é isso? Isso, exato. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Alta performance. Alta performance também, né? Então, Danilo, a gente queria que você se apresentasse primeiro, contasse um pouquinho da tua experiência aí no futebol. Seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Primeiro eu queria agradecer o convite, vou contar um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho do que eu vivo e vivi dentro desses 15 anos que eu trabalho com futebol. Eu sou formado em Educação Física desde 2010 e sempre tive esse desejo de trabalhar com futebol, né? Mesmo antes, eu, como toda criança, talvez, quis ser jogador de futebol, me machuquei. Bom brasileiro. Exato, me machuquei muito cedo e, sinceramente, não tinha tanto talento assim para chegar muito longe. E aí, depois disso, eu comecei a pensar de continuar com futebol, mas em outra área, que é a área do treinamento. Então, fui estudar para ser treinador. Já na faculdade consegui os estágios, né? Tive uma experiência bacana já com Federação Paulista. Peguei uma fase muito boa e consegui aprender muito. E daí para frente fui me especializando e me aperfeiçoando cada vez mais. Então, tenho licenças da CBFS, tenho estágio dentro do Palmeiras, tenho estágio com o Ferretti, né, um dos maiores treinadores de futsal que infelizmente não está mais entre nós. Enfim, então tem uma bagagem bem grande aí dentro do futebol. Uhum. Pro, uma coisa que eu vou chamar de Pro, tá? Beleza. Uma coisa que a gente percebe, assim, a gente tava até conversando em off aqui, é que cada dia as crianças, vai ser redundante, né? As crianças cada vez mais cedo despontando no futebol, fazendo contrato, milionários, né? E isso traz uma carga maior nessas crianças, nesses pais, para estar o tempo todo buscando alta performance. É isso mesmo? É uma impressão minha isso? Sim, não, isso é uma realidade, tá? Em São Paulo, por exemplo, cada vez mais cedo tem crianças trabalhando com um personal, né? Então, o pai lá de um menino de 7, 8 anos, que o menino já está inserido dentro de um contexto esportivo, dentro de um clube, e o pai vê que o menino tem potencial e o clube enxerga um certo destaque naquela criança, o pai já começa a procurar formas de potencializar aquele talento, né? Normalmente, os clubes, eles têm ali a parte específica, né? Os treinos, o treino com a equipe. Então, você vai lá, leva seu filho, ele treina com a equipe e volta para casa. Em alguns clubes, o treino com a equipe, né, a quantidade de horas na semana de treinamento, já é o suficiente, digamos assim. E tem clubes que não oferecem essa estrutura. Uhum. E aí, esses clubes que não oferecem, o pai vai buscar coisas fora. Por isso que a gente vê muita criança jogando em 2, 3 escolas de futebol, ou 2, 3 clubes. Eu tenho uns alunos que jogam em 3 clubes. Exato, porque o pai entende que, tipo, quanto mais ele treinar, quanto mais ele ficar praticando, mais cedo ele vai evoluir e mais cedo ele vai ter chance de fechar um contrato milionário, ou de se destacar, ou de conseguir uma situação melhor. Então, de repente, um menino que está num clube pequeno hoje, o pai visualiza que, pô, meu filho tem potencial e eu vou buscar alguma coisa num clube grande, né? Vou sair do interior, vou para a capital. Ou dentro da própria capital, vou sair de um clube de menos expressão para ir para um de mais expressão. Então, cada vez mais a gente tem visto isso, né? E sempre cedo, né? Como eu disse, 7, 8, 9 anos. Eu já tive contato de pai que o filho tem 6 anos e o pai falou assim: Danilo, ó, queria que meu filho treinasse com você porque eu tô vendo que ele tem uma certa qualidade, ele vai bem, ele gosta do futebol, não sei o quê. Eu falei, não, pai, legal, tá, mas acho que é um pouco cedo. Nossa, 6 anos. Porque é uma situação muito complexa, né? E aí, você começa a colocar cedo a criança dentro desse contexto, a pressão acaba sendo uma coisa natural, né? O menino vai jogar competição. Naturalmente, ele vai ser cobrado por um resultado, ele vai ser cobrado por um gol que ele perde, ele vai ser cobrado por um passe que ele erra, um goleiro é cobrado por um gol que ele toma, e é um processo natural, porque daí ele já está inserido dentro de um contexto de alto nível, digamos assim. De competição, De já competição. não é mais lazer, né? Não é mais lazer. E quando a gente fala de competição, a gente fala de competição de alto nível, campeonatos de federação, por exemplo, e campeonatos de um nível inferior, campeonatos regionais, né, campeonatos municipais.
Então, falou que a competição acabou aquela coisa, a criança tá ali para se divertir. Falou de competição, a criança tá ali para ganhar. E aí o pai já começa a colocar isso na cabeça, né? Então, se você vai assistir jogo de criança, você vê um monte de pai que perde totalmente a noção. Xinga a criança, briga com o filho, grita, ele sai do centro porque ele acha que a vitória vai transformar o filho dele num campeão, num atleta de alto rendimento. Uhum. E não é bem assim que funciona, né? Aí a gente entra no assunto, né, Danilo? Tipo, a gente sabe, né? Nós também somos professores, não de esporte, mas estamos dentro de sala de aula. E a gente sabe que os pais têm uma influência muito poderosa, né, sobre os filhos. E ao mesmo tempo que você percebe quando tem uma família amparando aquele aluno, né, pro lado positivo, você percebe também que tem aqueles pais ali que estão cobrando coisas absurdas, que nem a escola pode oferecer, né, a escolinha, e não é aquilo que a criança precisa naquele momento, né? E aí a gente percebe assim, por exemplo, vamos transferir isso para a escolinha de futebol. Você tá ali numa escolinha, de repente você tá construindo um time do zero, né? E aí aquele time se inscreve, porque o pai quer que o filho participe de competição, Sim. né? O pai quer. Eu sou mãe de jogador, eu quero também que meu filho esteja, né, sendo desafiado. Fique rico. Não sonho com isso, não sonho com isso. Eu brinco muito com ele, falo, você vai me tirar da sala de aula? Eu brinco com ele. Mas ele sabe, a gente conversa muito, e eu acho que é importante ter essa conversa, sim. né? E ele sempre fala, ele ainda brinca, né? Ele tem um treinador de goleiro, eu falo pra ele que a paixão dele é o treinador, e ele já falou que se um dia ele não for jogador de futebol, porque ele sabe que isso pode não acontecer, eu quero ser igual o meu professor Copete. Que legal. Né? Então, ele já tem outra referência e ele já pensa, se eu não der certo numa coisa, eu posso continuar trabalhando junto com o futebol, mas de outra forma. Né? Mas aí vem a questão da vitória. Aí o time vai lá, ele participa de um jogo, ele perde. Ele participa de outro jogo, ele perde. Ele participa de um terceiro jogo, ele perde. Você percebe que os pais não têm repertório suficiente para dizer, beleza, filho, você se divertiu? Você jogou? Você foi lá e você fez o que você aprendeu? Você aplicou? Aí já começa a vir uma cobrança externa dos pais. Como é que é isso, Danilo? Então, isso talvez seja na formação de atletas, né? Na formação ali das crianças que estão iniciando até as crianças que vão chegar, esse talvez seja o maior problema que a gente enfrenta. Olha só. Justamente por esse motivo. O pai, quando você... O passo a passo, né? De um pai que chega numa escola para colocar o filho para treinar. Primeiro o pai chega porque ele não sabe. De repente o filho brincou de futebol em casa ou com o pai, e aí o pai viu que o menino gosta e falou assim, vou colocar numa escolinha. Beleza. E aí o primeiro passo, a primeira conversa com o pai, pai, legal que ele tá vindo, o esporte é uma ferramenta de desenvolvimento humano, então aqui ele vai aprender valores como respeito, comprometimento, trabalho em equipe, disciplina. E o pai fala, não, é isso que eu tô procurando. E nessa primeira conversa, tudo certo. E aí o menino vai evoluindo, o menino vai se desenvolvendo e o pai vai percebendo que ele tem um certo potencial. Essa primeira conversa já não existe mais. Tudo isso que foi conversado na primeira vez é jogado no lixo. Olha Por quê? só. Porque daí o pai quer o quê? Não, meu filho é bom, eu quero... Então É o cara. a gente vai competir. Então, beleza, eu tenho lá minha escola, eu vou colocar os meninos para competir, beleza? Galera, pais, a gente faz uma reunião, pais, a gente tá entrando numa competição, a gente vai ganhar, a gente vai perder, mas o principal é dar a experiência para os meninos de jogo, porque a experiência esportiva ela vai trazer muita bagagem para essa criança, né? De como lidar com pressão, de como lidar com influência externa, tudo que ele vai levar para a vida, né? Ele pode ganhar, como pode perder. Aí ele vai para um jogo e perde. De repente o time toma uma goleada lá de 5, 6-0. Pô, beleza, perdeu. Aí o pai fala, não, beleza, filho, é a primeira vez, tá tudo certo. Vai lá pro segundo jogo, perde de novo. Vai pro terceiro jogo, perde de novo. Não, porque esse treino não serve, porque a escolinha... Esse time é ruim, que não sei o quê. Não, eu vou tirar, vou levar pra... E aí começa os problemas. Porque daí ele tira de uma escola, porque ele acredita que a vitória é o mais importante, então ele tira o menino de um lugar sério, de repente, com uma boa estrutura, com uma boa cultura esportiva, e leva para uma outra que só pensa em vitória. E a gente tem um monte de exemplos aqui. Então ele leva para uma escola e fala assim, putz, eu vou levar nessa escola porque essa escola sempre ganha. Eles só apostam vitória, toda hora tá sendo campeão, toda hora o time ganha. Legal. Só que quando você vai conhecer no dia a dia, você vai vendo que a escola que sempre ganha não é a escola que coloca os alunos dela para jogar. É a escola que convida os meninos de fora.
Então, por exemplo, vai jogar na escola, né, em algum time. Ela pega o goleiro de um time, pega o atacante de outro, pega o lateral de outro, pega o meio de outro e faz uma seleção. Vai competir. E ganha o jogo. E fica campeão. O que ele vai apostar? Fui campeão. Não importa. Mas meu filho nunca treinou com essa escola. Meu filho não importa, ele foi campeão, tá tudo certo. Porque o pai acredita que o ser campeão vai ser o diferente pro filho dele lá na frente. Né? Principalmente o menino tem um pouco mais de talento. Não, se meu filho for campeão, com certeza ele vai jogar no Corinthians. Com certeza ele vai jogar no Palmeiras. E até meio. Não sei se eu vou falar besteira. Ó, João, não sei se eu vou falar besteira, tá? Porque se você tem um filho que é um passo à frente. E se você tá num time que não ganha tudo, talvez o seu filho se destaque mais nesse time que preza mais por todo mundo jogar, tá todo mundo ali, e o seu filho vai se destacar mais nesse meio do que você tá num time de alto rendimento, que seu filho vai ser mais um. Né? Então esse tempo de maturação, talvez no time, né, mais fraco, vamos dizer assim, Sim. também é importante, não é isso? Sim. Nessa linha de pensamento, a gente tem que entender, obviamente, como você falou, o nível e a maturação de cada criança. Porque também, se a gente deixa um menino que se destaca muito, no nível muito abaixo do que ele pode, pro menino é ruim porque desmotiva e ele para de evoluir. Entendi. Porque ele começa a entender que, tipo, eu não preciso me esforçar tanto aqui. Entendi. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, você precisa estimular aquela criança de mostrar pra ela, tipo, ó, você é o diferente, você tem que ajudar os seus amigos. Entendi. E não cobrar que os seus amigos sejam igual a você. Né? Então, por exemplo, eu tive uma experiência de um menino que hoje está no São Paulo, mas fez a categoria, hoje ele é sub-15, mas fez a categoria do sub-8, 9 até o 13, talvez, 14, no Palmeiras. Fez uma boa troca. Eu vou me abster do comentário. Tudo bem. Eu trabalhava num clube aqui da cidade e nível regional, nível municipal. Né? Então tinha alguns meninos bons ali. E a gente jogava os campeonatos e apareceu esse garoto. Eu fui assistir um campeonato, vi ele, falei com o pai, pai, quer levar o menino lá pra treinar com a gente e tal? A ideia é essa. Meu, o menino chegava no treino, ele driblava todo mundo, fazia um monte de gol. Ele acabava com o jogo. Né? Ia pros campeonatos aqui da cidade, destruía, acabava com o jogo. Aí eu cheguei pro pai dele, falei pra ele, e eu tenho contato, né? Graças a Deus tive muitas oportunidades dentro do futebol e tem alguns contatos nos times de São Paulo. Cheguei pro pai dele e falei assim, o seu filho é muito bom, ele tem muito talento, só que ele ainda é muito jovem, tá? Então, o que eu gostaria de conversar com você? Deixa ele aqui com a gente mais um tempo, a gente vai treiná-lo, a gente vai trabalhar com ele, a gente vai conversando com ele, e eu já vou conversar com um contato que eu tenho em São Paulo para levá-lo para fazer um teste, combinado? Ele falou, eu confio em você, pode fazer. Beleza. Eu deixei ele treinando 3 meses comigo. O menino arrebentou. Ele só subiu. E de uma maturidade para a idade muito grande, porque ele não cobrava que os outros amigos fossem igual a ele. E ele também não era o menino que pegava a bola e fazia assim, não, eu sou o melhor de todos, eu vou sair driblando todo mundo e fazer um monte de gol. Jogava pro time. Ele jogava pro time, ele entendia isso. Ele entendia e o pai entendia. E aí, beleza. Aí chegou uma hora que eu falei, não, esse menino não pode mais ficar aqui. E na cidade não tinha ninguém para indicar, porque aqui a gente não tem equipes que jogam em nível de federação, né? Aí fiz contato com o Palmeiras, falei com a treinadora, falei, tem um menino assim, um canhotinho, um ala, tal, habilidoso pra caramba, posso mandar ele pra fazer um teste aí com vocês? Ele falou, pode. Mandei. Ficou uma semana, ela mandou mensagem, Danilo, o menino é fantástico, ele vai ficar com a gente. Falei, boa sorte. Agora tá pronto. Beleza, aí agora é com vocês, porque daí ele começou a jogar num nível que tinham outros meninos tão bons quanto ele. E ele ia ser desafiado. Ou ele evoluía... Ele não ia ser o protagonista. Exato. Ele ia ser... Até poderia, né? Exato, poderia. Mas ele estava sendo desafiado. Né? Tipo, putz, agora eu tô no meio de um monte de gente que joga tão bem quanto eu. Então, putz, e aí motiva o menino ficar mais feliz. Porque agora, se ele sabe que ele vai tocar, a bola vai receber de volta. E muitas vezes, nos treinos, por mais esforço que ele fizesse, por mais que ele entendesse o contexto que ele estava... Logicamente, uma criança de 8 anos que toca a bola pro menino e espera receber essa bola de volta, e a bola não vem de volta, ele ficava frustrado. Claro. Entendeu? E aí, mas ele entendeu o processo, o pai entendeu o processo. E hoje o menino é jogador de São Paulo, sub-15 de São Paulo. Legal. Então, galera, só para lembrar para vocês aí que o Cultura Quase Inútil tem os nossos patrocinadores, né? O Bike Hotel Serra do Japi.
Você que quer dar uma volta de bicicleta, que agora tem um café da manhã no final de semana com a família, vai lá, conhece as cachoeiras de Jundiaí, faz trilha e você vai ter todo o apoio da Bike Hotel Serra do Japi, do meu amigo Fernando Pedroso. E se você quer manter aí o projeto verão, né, manter o projeto inverno, outono, primavera, a Andressa falou que eu tô muito magro, né? Vai lá na Academia Céltica e mantenha a forma, fique esbelto, magrinho, bonitinho, para esperar esse inverno desgraçado ir embora. Vai na Céltica e vai lá na Bike Hotel também, nossos patrocinadores. Valeu! Você ia falar? Respirou assim, os dois juntos. Vai, 2-1. 2-1. 2-1. Parou ímpar. 2-1, 2, empatou de novo. Então eu falo. Eu já esqueci o que eu ia falar. Fugiu o que eu ia falar agora. A gente ficou Tá bom. zoando, então vai. Danilo, dentro dessa experiência que você acumulou aí ao longo desses 15 anos trabalhando com futebol, eu sei que você está criando um método aí agora. É uma metodologia? Sim. É uma metodologia. Se diferencia da escolinha. Você é um cara que está sempre se reciclando, sempre Sim. fazendo cursos de aperfeiçoamento. Conta um pouquinho para nós do que é esse projeto, o que é esse diferencial, o que vem a ser o Projeto Águias que você está criando agora. Com certeza, vamos lá. Antes de falar do Águias, eu vou contar um pouquinho da minha parte acadêmica para justificar o Águias, tá? É importante. Eu sempre fui um cara muito inquieto com relação ao conhecimento, tá? E eu nem sempre fui assim. Eu, graças a Deus, tive grandes professores durante a minha trajetória e um desses professores, um desses mentores que eu gosto de falar, me incentivou muito a estudar, muito. E essa pessoa nem era da área do futebol, era da área de treinamento. E eu falei, da área de treinamento físico, digamos assim, né? Uhum. E de tanto eu ver ele estudando e ele incentivando, eu falei, eu preciso... E foi daí que começou a surgir minhas indagações. Porque eu vi as coisas e falei assim, se ele tá fazendo, a referência tá certo. Esse é o ponto. E depois você vai estudar, você começa a entender algumas coisas. Fala assim, tá, beleza. Ele tá fazendo isso por isso, mas ele fez isso aqui não tá legal, isso aqui não tá certo. Isso aqui... E assim, aqui eu não tô criticando ninguém, não tô falando que eu sou melhor que ninguém, mas você começa a entender outros conceitos, né? Outras coisas. Foi amadurecendo o seu método, né? Exato, fui amadurecendo algumas ideias, coisas que eu acredito e coisas que eu vejo que são importantes. E aí começou. Então, foi aí que eu fui fazer estágio no Palmeiras, foi aí que eu fui fazer estágio com o Ferretti, foi aí que eu fui estudar, fui tirar licenças, iniciei uma pós-graduação, enfim, foi aí que eu fui pesquisar sobre e me aprimorar cada vez mais. E aí, nessas indagações, e de tanto trabalhar com criança e escutar pai falando sempre a mesma coisa, Danilo, putz, o treinador do meu filho não corrige ele. A escolinha que ele treina tem 30 crianças, o professor joga a bola e não sei o quê. Eu falei, gente, tem um monte de criança que gosta do futebol, que quer levar o futebol a sério, e pai que quer ajudar o filho, e eu não tô dizendo que quer ajudar o filho a ser profissional, quer proporcionar pro filho uma experiência de pelo menos tentar no futuro. Oportunidade, né? Exato. Ver que o filho tem um certo potencial, que o filho gosta, que o filho quer, e o pai tem a condição de falar assim, não, filho, se você quer, a gente vai ajudar até onde a gente pode. E aí, pensando nessas situações, eu desenvolvi o programa Águias, tá? O Águias, ele é um programa de aprimoramento de atletas, ou de crianças, tá? Eu falo que eu não sou uma escolinha, não vou juntar 10 crianças, 12 crianças, montar uma equipe e competir. Eu não vou fazer isso. Eu vou pegar as crianças que têm interesse, né, de treinar a sério, os pais que entendem que isso pode ser bom para a criança, para o filho dele, e vou treinar para que eles se desenvolvam mais e mais rápido. Né? Então, por exemplo, quando um menino vai para uma escolinha onde tem 30 crianças e 1 hora de treino, ele vai aproveitar muito pouco do treino. Ele vai pegar na bola muito pouco, ele vai jogar muito pouco. E o meu programa é totalmente o inverso disso. Meu programa é um programa com poucas crianças, no máximo ali eu vou trabalhar com 12 atletas, num período ali de 1h15, onde o atleta vai fazer muito fundamento técnico, onde ele vai aprimorar os fundamentos técnicos e alguns conceitos de jogo, que muitas escolas também não ensinam. O que é um conceito de jogo? O que eu faço quando eu tenho a bola? O que eu faço quando eu não tenho a bola? O que eu faço quando o meu amigo tem a bola? O que eu faço quando o meu amigo não tem a bola? Tudo isso é conceito de jogo. E muitas escolas não estão nem aí para isso. Muitas escolas colocam a criança lá, jogam a bola e vão jogar. E eu, dentro do meu programa, quero ensinar isso de uma forma mais específica.
Mostrar para aquela criança, mostrar para aquele pai que, ó, o futebol não é pegar 5, 6, 7, 10 crianças, jogar dentro do campo e falar assim, ó, vai, joga. Não é assim que funciona. E eu terminei essa semana minha revalidação da minha licença da CBFS e fui me reciclar sobre algumas coisas. E tem conceitos lá que eu lembro de ter visto há 5, 6 anos atrás e veio fresco na memória. E teve conceitos que são totalmente novos. Ou seja, o esporte, como tudo na vida, é muito volátil. Muda toda hora. Então, se você para, você fica para trás. Né? Se você fica, não, eu dou o mesmo treino há 10 anos. Não, eu não sou... Defasado. Já está defasado. Se você dá o mesmo treino de um ano para o outro, já está defasado. De repente, até de uma semana para outra. Você pode mudar um detalhe, mas esse detalhe, de repente, faz a diferença. Então, eu criei esse programa para justamente ajudar nessa parte. E esse programa envolve a parte de desenvolvimento motor da criança, que é uma coisa que a gente vê no dia a dia, que é deixado muito de lado, poucas pessoas exploram, e o desenvolvimento motor e a coordenação motora são essenciais para a vida da criança, tá? Tanto se ela for atleta, como se ela não for atleta, mas que as pessoas, os professores ou as escolas acabam deixando de lado por essa situação. Putz, eu tenho 30 crianças. Ou eu dou futebol, ou eu dou jogo, ou eu dou o trabalho técnico. As duas coisas não vai dar. E, obviamente, a criança gosta de jogar, a escola não quer perder o aluno, e está no direito dela como empresa. Sim. Vou jogar a bola ali, eles jogam, os pais estão felizes, está tudo certo. Você falou uma coisa de atleta, né? A sua escolinha, ela tem esse objetivo, o principal, formar atletas. Então, o moleque perna de pau que chega lá para treinar, vai fazer uma peneira, vai fazer uma entrevista... como é que isso acontece? Porque, assim, tem uma frase interessante no esporte, eu não sei onde eu vi isso, que diz que o treinamento vence o talento. Sim. Né? Então, você treina muito, e parece que no vôlei, no basquete, a gente vê muito isso, assim. O cara tem 2,5 metros de altura, ele tem 15 anos, ele não sabe o que é nada de vôlei. O cara pega eles, eu vou te transformar num... Né? Eu não sei se no futebol também é assim. Né? Eu tava até lembrando hoje que tem um cara que treina com a gente lá, o Romário, ele tem 145 quilos. E você vê o cara se movimentando no jiu-jitsu, parece que ele tem 70. Uma agilidade, um negócio fora do normal, assim, né? Aí eu tava até falando pro cara que a gente tava conversando, cara, ele nasceu com isso. É dom, é do cara. É do cara. O cara com 145 quilos conseguir, é do cara. Mas ao mesmo tempo a gente vê pessoas que não têm, talvez, esse dom, essa habilidade... Vai treinando, você olha pro cara e diz, cara, esse cara não era tão bom assim, hoje ele... Sim. Também é essa ou não? É para atleta de alta performance? Não, assim, o programa ele é desenvolvido para aprimorar a criança, né? Então, como eu falei, a gente vai aprimorar desde a parte do desenvolvimento motor, coordenação motor, até a parte técnica. Então, obviamente, aquela criança que tem mais dificuldade com os fundamentos do futebol, no caso, essa dificuldade tem um motivo. Às vezes é coordenativo, às vezes é falta de estímulo. A gente vai mapear isso aí. Legal. Então, por exemplo, quando os pais me procuram, a primeira pergunta que eu faço é: seu filho já treina? Ah, meu filho já treina. Onde seu filho treina? Aí ele fala o lugar que treina. Tá. Seu filho compete? Compete. Ele compete em que nível? Ah, ele compete no nível municipal, ele compete no nível regional, ele compete no nível federado, né? No nível nacional, de repente. E aí eu vou entendendo. Um menino que compete no nível nacional, no nível municipal, eu já sei que o nível dele é um. O menino que compete no nível de federação, no nível estadual, o nível dele é outro. Aí tá o diferencial do seu programa. Aí você já começa a entender que uma coisa é diferente da outra. Eles podem treinar juntos? Podem. Porque, como eu disse, no meu programa, o meu foco não é montar time para campeonato, meu foco não é soltar a bola e dar coletivo. Meu foco é aprimoramento. Então, tanto esse menino que já joga em nível estadual, quanto esse menino que já joga em nível municipal, os dois ainda precisam se aprimorar. Os dois precisam. Um mais e outro menos, mas os dois precisam. Óbvio que, de repente, esse que está no nível municipal, ele precisa de uma atenção extra. Ele precisa de um foco, ele precisa de algumas coisas que esse menino aqui já passou. E esse menino aqui precisa de algumas coisas, alguns estímulos. Alguns estímulos que esse aqui ainda não está preparado para receber. Então a gente vai começar a balancear. Então, beleza, eu tenho 10 crianças, eu tenho 4 no nível mais iniciante, 6 no nível maior, digamos assim. Aqui eu tenho que dar um estímulo legal. Mas eu não posso abandonar essa criança aqui, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei. Pode ser que esse menino, em 3, 4 anos, ele se desenvolva muito.
E, de novo, dentro do futebol, esse é um grande... A pressa, né? A pressa, a falta de paciência de família, de clube, acaba deixando muito talento para trás. Porque, às vezes, a criança com 8 anos, ela é um menino descoordenado, ele é um menino que não joga tão bem, é um menino que não entende muito o jogo. Mas é um menino que se esforça muito, um menino que é dedicado, um menino que não falta em treino, um menino que tá sempre ali. E vai no ritmo dele. E daqui 2, 3 anos, ele é um menino que se equipara com um menino que, com 8 anos, era um fenômeno. Era um moleque excelente, acima da média. Acontece muito. Porque no esporte, quando você chega ali entre 11, 12, 13 anos, a qualidade técnica não faz mais tanta diferença. O que vai fazer muita diferença é a força física. E aí, se o menino teve uma boa base de coordenação, de desenvolvimento, lá na frente a base de ganho físico dele vai ser maior. Ele vai ter mais repertório motor para executar mais tarefas, mais exercícios, mais atividades, do que um menino que de repente foi pouco estimulado, era muito talentoso no Sub-8, por exemplo, mas foi pouco estimulado. Porque não, o menino já é bom, o menino já tá pronto. Tá voando. Tá voando. Eu já escutei muito isso. Professor que chegou para mim com um menino de 10 anos e falou: não, esse menino tá pronto já. Nossa. Falei, pronto com 10 anos? Como assim? Pronto pra quê? Então, se tá pronto pra treinar, põe pra jogar profissional, velho. Entendeu? Então, a gente tem que ter esse certo cuidado com as crianças, porque senão a gente começa a rotular muito cedo e um menino que a gente pode ser que lá na frente ele chegue, a gente cortou ele no meio do caminho. E a gente vê muito isso com criança pequena. Por exemplo, criança que com 8 anos, ele fisicamente e de estatura, vamos dizer assim, ele é abaixo da média, vamos colocar. Tá? Tem clube que já descarta essa criança. Tem clube que já nem foi seletiva. Eu tenho uma criança de 8 anos que tem 1,20 m. Eu não sei dizer exatamente. Tabela, tá? E tem um menino de 8 anos que tem 1 metro. Esse menino de 1 metro, tá fora. Provavelmente ele já vai ser olhado com tipo, esse aqui não... Ele tem que ser muito talentoso, muito habilidoso, muito diferente para você apostar um pouquinho nele. Para você dar a chance dele falar assim, não, eu vou apostar porque acontece. Porque pode ser que esse menino lá na frente me gere algum fruto. Enquanto que tem um menino de 1,20 m que não tem tanto repertório técnico e coordenativo ou físico, digamos assim, por força física da idade, o clube acaba optando por ele. Porque ele fala, principalmente time grande, eu vou pegar esse menino aqui, porque esse menino, neste momento, para mim, no Sub-8, no Sub-9, ele vai me ajudar a ganhar jogo, vai me ajudar a ganhar campeonato. Então, eu vou ficar com esse moleque. E aí fica meio estranho, né? Parece que o futebol vai perdendo a magia, né? Total. Vai ficando muito o famoso tic-tac, né? Eu sei que eu tenho que estar aqui, ali e tal. A gente tem percebido isso, né? Então, nos clubes, inclusive, né? Há quanto tempo não desponta um talento que você fale, nossa, de encher os olhos, né? Há muito tempo, mas por quê? E a gente olha para os clubes... esses meninos são fabricados, né? Isso, fabricado. É fabricado. Treino, é para render, é para gerar dinheiro, é para virar negócio, né? Exato. Ô Danilo, você tava, logo no comecinho a gente estava mencionando essa questão, né? Você mencionou, porque tem criança que joga em 2, 3 escolas ou até mais e faz o personal e tudo mais. Até algum tempo atrás, me corrija se eu estiver errada, isso acontecia muito e a gente via uma pressão até de outros professores. Leva em tal lugar, não tem... Agora, de um tempo para cá, já começa a existir um movimento contrário, né? Muitos profissionais, inclusive, indo a podcasts, a programas de televisão, dizendo exatamente o contrário, para que os pais freiem um pouco isso, né? Então, como é que você vê isso? O que houve? Onde foi que o start aí para a galera perceber, epa, estamos sufocando as crianças? Sim, porque criou-se uma cultura que é assim, quanto mais se joga, mais se aprende. Criou-se essa cultura. Então, isso, desde que eu comecei, eu escuto isso. Não, quanto mais a criança jogar, mais ela vai aprender. Quanto mais ela jogar, mais vai aprender. Quanto mais jogar, mais vai aprender. Não é mais quanto mais treina, mais aprende. Exato. E durante um tempo eu também acreditei nisso. Senso comum, né? Se todo mundo tá falando que quanto mais treina, mais joga, mais aprende, vamos pôr essa molecada pra jogar, vamos colocar. E aí depois que você vai entendendo outros contextos, que você vai entendendo a dinâmica de rotina de família, que você vai entendendo a cultura do esporte dentro do seu país, você vai entendendo que não é muito assim mais que funciona. Quando a gente fala de quanto mais a criança joga, mais ela aprende, a gente tem que estar falando de criança que joga por livre e espontânea vontade.
Criança que mora no condomínio dela, chama 4, 5 amigos, desce pra quadra Joga todo dia. e joga. E joga. Sem o pai ficar cobrando dele, ó, você errou o passe, você errou o chute, você não pegou aquela bola. Sem o professor estar na orelha dela, você precisa correr, você precisa roubar a bola, você precisa chutar no gol. Jogar. Jogar por jogar. Jogar por ser criança. Jogar pra brincar com os amigos. Isso é jogar. A partir do momento que você coloca ele num contexto de treino, essa questão do brincar, ela acaba ficando um pouco de lado. Porque brincar, na minha concepção, eu vou me divertir com as regras que eu crio. Se eu ganhar 10-0, 5-2, Tá. não perder o pênalti, tá Tá tudo certo. Eu vou brincar. Não tem compromisso. Aham. Exato, brincar. A hora que eu quiser brincar, eu brinco. A hora que eu quiser parar de brincar, eu paro de brincar. Ponto. Treino não é assim. Treino eu não posso falar, eu não quero mais. Eu tô treinando, não quero mais. Não, você vai treinar até o final do treino. Se no final do treino você fala assim, não quero mais treinar, não quero mais treinar. Só o Pedro não queria treinar muito e o Felipe Luiz puxou a orelha dele. Então, e aí a gente vem nesse contexto justamente de começar a entender alguns movimentos. Então, por exemplo, antes era, quanto mais joga, mais aprende. Então o pai colocava, não, ele vai jogar segunda numa escola, terça na outra, quarta na outra, quinta na outra, sexta na outra, e sábado ele joga 8 jogos. Eu já tive criança. Quando eu comecei lá atrás, teve uma mãe, o filho dela tinha 9 para 10 anos. Ela sentou, o menino começou comigo com 6 ou 7. Goleiro, acima da média para a idade dele na época, altura acima da média para a idade. Então, já olhava e falava assim, esse menino tem perfil de atleta. Esse menino, se continuar sendo trabalhado, pode ser que lá na frente ele alcance alguma coisa, tá? E menino tecnicamente muito bom. E aí começou, né? Treina comigo um dia, treina na outra escola outro dia, treina na outra escola outro dia, treina não sei na onde, e é convidado para jogar campeonato não sei na onde, vai jogar lá, vai jogar aqui. Chegou um dia, a mãe sentou comigo, menino, eu tinha um jogo muito importante. Aí aquela coisa de treinador, né? Tem um jogo importante. E depois eu comecei a entender que jogo importante é o jogo que a criança joga e não o jogo que ela ganha. Tinha um jogo importante lá pra mim. O menino não foi treinar a semana inteira. Na semana inteira que eu digo 2 dias que eu tinha de treino, né? No segundo dia de treino, foi uma quinta-feira. A mãe chegou pra mim depois do treino e falou, Danilo, eu preciso conversar com você. Eu falei, claro, o que aconteceu? Vi que seu filho não veio treinar essa semana, o que aconteceu? Danilo, ele não quer mais jogar bola. Mas como assim ele não quer jogar bola? Ele é bom de bola, gosta, não sei o quê. Danilo, ele não quer, ele tá cansado. Mas cansado como? Ele tá cansado. Ele treina em 4, 5 escolas, ele joga 4, 5 jogos no final de semana, o pai dele não larga do pé dele, porque cobra ele o tempo todo. Não aguenta mais. Ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais. Ele queria desistir do futebol porque ele não aguentava mais a pressão. Ele não aguentava mais jogar em 8 lugares diferentes. Ele não aguentava mais no final de semana dele, onde talvez ele tinha um aniversário de um amigo, onde ele queria brincar de alguma outra coisa com alguém. Ele não podia, ele tinha que ir pro jogo, porque o pai dele assumiu um compromisso com aquele time. O pai assumiu o compromisso, foi a criança. A criança não assume compromisso. Você pode até perguntar, filho, você quer jogar em tal time? O menino vai falar assim, eu quero. Óbvio, o menino gosta de jogar. Mas o pai, nós como adultos, a gente tem que ter uma noção. Né? Porra, calma. Né? Não vou pôr meu filho pra jogar o final de semana inteiro. E quando ele descansa? Quando que ele para de jogar? Quando ele tem o lado dele de criança? Porque isso também é importante nessa faixa, né? nessa idade. E aí, conversando com a mãe dele, ele falou assim, na minha humilde opinião, eu prefiro que ele diminua esse ritmo. E se a escolha dele for por ele não continuar mais comigo, tá tudo certo. Mas, como educador, como profissional, ele chegou num momento que ou ele vai desistir, ou ele vai virar um menino muito rebelde. Muito rebelde. Porque o perfil do pai também já era um perfil de cobrança muito extrema. E a mãe dele entendeu e tal, e beleza. E aí passou, ele saiu lá do clube que eu treinava e tal, e foi seguir a vida. Só que como outras tantas crianças, ele chegou até um certo nível. E depois não alcançou mais. E hoje ele joga campeonato amador, ele joga campeonatos de menor expressão, digamos assim. Ele não chegou a um altíssimo nível de jogar num Corinthians, num Flamengo, fora do Brasil, onde o cara ganha 1.500.000 por mês. Onde quem chega... Tá com a vida feita. E quem vai chegar nesse nível é 0,1%. Entendeu? E o pai não vê isso. O pai olha lá e fala assim, não, meu filho vai chegar, meu filho vai ganhar 500.000 por mês. Só que assim, claro, não tem receita, né? Não. Mas é uma linha tênue, assim, né? Porque, por exemplo, eu agarrava futsal desse tamanho, né? Tinha que ser futsal. E assim, modéstia à parte... Traduz para nós, o que é a garrafa?
Agarrava, eu jogava no gol. Ah, tá. Goleiro. E aí. E aí, assim, modéstia à parte, eu agarrava Ia bem. Mas eu era criança. E hoje eu pensando como pai, eu digo assim, cara, se o meu pai tivesse exigido a minha postura como atleta, eu teria ido mais longe. Então, assim, Ou não. mas assim, claro, não dá pra ter a certeza, né? Não dá pra ter a certeza. Mas o que eu entendo é, talvez eu tivesse oportunidades que eu não consegui ter sim. refazendo, né? Justamente porque eu era criança e hoje eu era goleiro, amanhã eu nadava, depois eu ia pro judô, depois, né? Então, assim, mas eu joguei jogos regionais no Rio de Janeiro, me destaquei. Eu joguei jogos regionais Natal no Rio Grande do Norte, me destaquei. Um dia a gente foi jogar, eu era mirim, eu lembro disso na memória, né? Eu era mirim. E aí faltou um goleiro do infantil, reserva, e o professor Jorian, se estiver me assistindo. E aí ele disse, Aldri, faltou meu goleiro reserva, vamos comigo? Você vai ficar no banco mesmo? Aí eu disse, tá Beleza. bom, vamos. E a gente foi jogar contra o ABC de Natal, né? Que era o time grande, a gente era o Atlântico, um time pequeno, do clube de militar. Na hora de entrar, o goleiro titular disse assim, quando viu os moleques do ABC se aquecendo, Tremeu. disse, eu não Não vou. entro. Eu não entro. E aí o técnico olhou pra mim e disse, Aldri, você vai? Eu disse, amigo, tô pronto. Nasci pronto, vamos embora. Eu fui, a gente perdeu, mas assim, eu agarrei bem, tanto que quando acabou, o técnico do ABC disse, tal, eu quero que você jogue no ABC, eu fiquei treinando no ABC um tempo. Então, eu fico pensando até onde o pai tem que ir, qual é a postura que o pai tem. É atleta, é filho, é criança, é difícil. É difícil. É difícil, E assim, né? eu vivo essa experiência na minha casa. Você mais que né? eu, né? E a gente já conversou algumas vezes, né, com o Arthur, meu filho, sobre isso. E eu me lembro que um dia, conversando com ele, eu falei, olha, filho, a questão aqui é a seguinte, a gente vai te apoiar, a gente vai te incentivar até onde der, né? Sempre pensando que a escola vem em primeiro lugar. Então, primeiro, boas notas, bom desempenho, né, dever de casa, depois o esporte. E se um dia você perceber que está demais, você fala, mãe, tá demais, pai, tá demais pra mim. Hoje, ele deveria ir pro treino, hoje à tarde. Só que ele tinha combinado com um amiguinho, há dias que ele tá pedindo pra um amigo ir em casa. Brincar. E aí, o compromisso é a mãe que assume, é o pai que assume. E aí eu falei, pô, mas ele tem treino hoje. Filho, mas você vai convidar seu amigo pra vir aqui? Mas você tem treino hoje. Mas mãe, eu tô há dias querendo que ele venha aqui em casa brincar. Tá, mas e o treino? Na hora ele virou pra mim e falou, mãe, tá demais. Ponto. É isso. E na hora eu falei, graças a Deus que eu tive essa conversa com ele. Falou. Porque às vezes, mas ele tem 9 anos, tá certo? Um menino de 9 anos virar pra Dizer mim que e falar, tá demais ou não tá demais, menos, também tem né? isso, né? Então, ao mesmo tempo que eu falo, graças a Deus, me deu um peso na consciência. Falei, Será caramba, que ele tá me engabelando? É ele que tá me puxando a orelha, Aham. né? Mas aí vem essa linha tênue, né? Do eu quero que dê certo. E aí, até onde o pai e a mãe devem apostar nisso? Até onde o pai e a mãe precisam conversar com esses filhos? E, ó, pé no chão, filho. A chance de não acontecer é muito grande. Né? Sim. Porque assim, a criança, quando ela começa no esporte, obviamente ela tem os ídolos dela. Né? Então, o menino que gosta de futebol, provavelmente assiste na televisão o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar, que são os caras top, né? Então, o que a criança vê? Eu quero ser igual. Só que a criança, ela não sabe os bastidores de se chegar. Não sabe. Ela acha que, eu vou treinar, vou chegar lá, tá tudo certo, vou aparecer na televisão e tal. E ela não sabe o caminho. E muitos pais também não sabem. E tá tudo certo. Porque o esporte, a gente entende uma situação e a gente começa a passar ele, entender ele de outro jeito quando a gente tá dentro dele. Dentro que eu digo, num contexto quando você tá caminhando pro alto rendimento. Que você começa a ver algumas coisas, que você fala, opa, o buraco é bem mais embaixo. Até então, você achava que era alto rendimento. Quando você entra num alto rendimento de verdade, Entendi. você vê que a situação é bem diferente. Então, na minha concepção, tá? E aqui eu não é uma crítica, não tô rotulando ninguém, tá? É um ponto de vista. Os pais, o principal papel do pai é oportunizar a criança, né? O seu filho vai chegar pra você e falar assim, pai, eu quero jogar futebol, quero treinar futebol. Beleza, filhão, vamos lá, o pai vai te levar. Onde você quer ir treinar? Ah, não sei, pai, não conheço nenhum lugar.
Então, vai começar a pesquisar escolas. Vou tentar resolver. Vou aqui, vou ali. E é uma coisa que eu também aprendi pesquisando. Muitos pais levam em escolas porque tem um amigo, porque tem um conhecido, porque já tem alguém com um pé lá dentro. E alguma referência da escola também, né? Exato, mas a referência é pouca. Uhum, Perto, total. a referência da É mais a escola, amizade. perto da referência do amigo, Aham. são distantes uma coisa da outra. E aí o pai leva. Legal. E aí o pai leva e vê o professor gritando com o outro, e vê o professor bravo, e vê o professor isso e o professor aquilo. E ele fala assim, eu vou deixar porque, de repente, o meu filho... esse tipo de professor que eu quero. E beleza. Só que, de repente, não é o tipo de professor que o filho dele precisa naquele momento. E isso também afasta muito a criança do esporte. Eu não tô falando só do futebol, tô falando do esporte. Né? Afasta muito. Ao mesmo tempo, tem pai que coloca numa escola sem saber a formação do treinador. Ele só coloca. Mas quem que é o Danilo, por exemplo? Quem que é o Danilo? Danilo, tudo bem? Você pode falar um pouquinho mais sobre... Opa, meu nome é Danilo e tal, não sei o quê. Ele pouco se preocupa. Tanto que tem muitas escolas que têm professores ou treinadores ou, como posso dizer, instrutores que não têm formação nenhuma. Formação zero. É uma pessoa que gosta do futebol, alguém deu uma oportunidade para ele e falou, vou treinar, vou dar treino de futebol. Começou a ser um meio de ganhar dinheiro. Né? Eu não tenho trabalho, ou eu tenho hora livre, eu vou dar treino de futebol, porque eu gosto, eu já joguei, ou eu só gosto. E aí, o que começa a acontecer? Ele começa a reproduzir treino de adulto com criança. Treino físico de adulto com criança, treino tático de adulto com criança. E o pai olha e fala assim, nossa, que legal, né? Putz, bacana pra caramba. Mas será que é bacana pra caramba mesmo? Será que pro seu filho aquilo é bacana pra caramba? Então, isso é uma situação que eu começo a ver e falo assim, eu não tenho filho ainda, mas se eu tivesse, eu ia buscar referências da escola. O que essa escola faz? Onde que ela joga? Como é que é o tipo de treino? Quem que é o treinador? Antes de colocar meu filho para fazer uma aula experimental, eu iria assistir um treino. Eu iria assistir. Eu ia assistir um treino na sua escola, na escola dela, na escola do outro, na escola do outro. E ver se você grita muito, se você é mais calma, se o treinador orienta o menino, se a escola tem 30 alunos na turma. Eu ia fazer isso. Porque eu falei, se eu vou investir, né, se eu vou colocar meu filho num ambiente, eu quero conhecer o ambiente que meu filho está inserido. Porque o ambiente é 90% do... Sem dúvida, é sensacional isso que você está falando. Como mãe, nunca pensei nisso. O ambiente... Eu nunca pensei nisso. O ambiente é 90% do sucesso ou não do menino na... E eu não estou falando do sucesso esportivo, do menino virar atleta. Estou falando do sucesso do menino continuar no esporte. Tá? O professor que ele tem, os amigos que ele tem, as famílias que estão assistindo o treino. Eu já dei treino em lugar que no treino, o pai ficava alambrado gritando pro filho. Chuta, corre, marca, faz solta nele, puxa o colete. Teve dia que eu tive que parar o tempo. Falei, pai, hoje tá demais. Quer meu apito? Tá demais. E tem horas que dá vontade de falar assim. Voltando ao contexto de que todo mundo entende futebol aqui no Brasil, né? Eu, graças a Deus, tive muitas oportunidades de estudar, de me aperfeiçoar, de correr atrás, e sempre fui um cara que quis isso, quis buscar isso. Quando eu vejo um pai que quer... Eu não vou falar... Vou colocar assim, intrometer, mas talvez não seja a melhor palavra a se usar, tá? E querer palpitar no treino de... Não, Dani, você devia ter feito assim, você devia ter feito assado. A gente sabe o que é isso, né? Você devia ter feito assado. Eu paro e penso assim, eu vou brigar com esse pai, vou discutir com esse pai e mostrar que ele tá errado e eu tô certo, ou vou tentar educar esse pai, me mostrar pra ele outros lados do esporte. Antes, eu era do cara que brigava. Eu falei, você não entende nada. Hoje eu tento educar. Se alguém vir conversar comigo, se você vier conversar comigo, se a Andressa vier conversar comigo, eu vou tentar educar. Vou tentar falar, a gente fez isso, ou seu filho fez isso por conta disso. Ele tem essa situação, a gente precisa ficar atento nisso. Tem criança com quem eu já trabalhei que só funcionava na base da bronca. Se você grita, tinha criança que se você gritasse, ela ia. E tinha criança que se você gritasse... Acabou. Você pode tirar do jogo que acabou. Tem criança que gostava de jogar com o ginásio lotado. Que gostava disso, que gostava de barulho de bexiga estourando, de pai. Gostava disso. E tinha criança que olhava na hora e falava assim... Tremia na base. Senhor, não quero jogar. Eu já passei por N situações. Só que a maioria dos pais não tá nem aí pra isso. A maioria dos pais, o menino tá chorando. Hoje um pouco menos. Hoje, por conta dessa questão de saúde mental, graças a Deus que tem sido muito divulgada, tem pai um pouco mais consciente. Mas antigamente, lá quando eu comecei,
o moleque tá chorando na frente do portão pra entrar na quadra pra jogar, o pai tá olhando na arquibancada, tá vendo o menino jogando, o pai descia, pegava o moleque pelo braço assim, Você tá para louco? de chorar e você vai jogar, porque eu não vim até aqui pra você ficar passando por não sei o que. E, meu, e aí você fica na posição de tipo, e agora? Eu ponho esse menino pra jogar ou não ponho? Na minha cabeça como treinador, eu não deveria colocar o menino pra jogar. O menino tem condição de jogo. Se eu coloco esse menino pra jogar, a chance dele se frustrar, a chance dele se traumatizar, a chance de dar um problema é muito maior do que reverter a situação que ele já tá. Sem dúvida. Entendeu? E aí o que vai acontecer? O menino vai entrar, ele não tá confiante pro jogo. Ele vai jogar mal, porque vai acontecer isso. Isso é um fato, isso não é que eu acho que vai acontecer. Ele vai jogar mal. O pai vai estar na arquibancada olhando ele, esperando o menino cometer um erro pra chegar e descascar o menino. Meu, quantas e quantas vezes eu não passei por isso? Quantas e quantos atletas eu não perdi porque o menino simplesmente não queria mais treinar. O pai me ligava, Danilo, meu filho não quer mais treinar. E eu falei, mas aconteceu alguma coisa? Não, não sei o que aconteceu, ele só não quer mais treinar. E eu sabendo o histórico, eu falei, eu já... Tá. Eu já meio que Entendi, imagino por que talvez o menino não queira mais, entendeu? Então a gente tem que ter, quando eu digo nós, famílias e educadores, né? Porque eu sempre gosto de dizer que antes de treinador eu sou um educador. Foi por isso que eu fiz faculdade. E entender o contexto que esse menino está inserido. Sim. Eu trabalho com crianças que têm um contexto familiar muito desfavorecido. Muito, muito. Então, essa criança, como que eu vou abordar ela? Eu vou pegar no pé dela o tempo todo, ou eu vou tentar, em algum momento, ser um pouco mais afetuoso, entender o que ele está passando e conversar? E a gente tem que ter essa balança. Mas tem gente que não tá nem aí, tem gente que põe para treinar e vambora. E a gente olha o Bernardinho e o Zé Roberto, né? Exatamente. Entendeu? Exatamente. São coisas totalmente distintas. Assim, é que aí você deu dois exemplos de altíssimo nível, né? Por exemplo, se o Bernardinho faz o que ele faz, você pode ter certeza que ele tem permissão dos atletas dele para fazer aquilo. Porque o cara que vai treinar com o Bernardinho, ele já sabe que o Bernardinho é daquele jeito. Então, pô, beleza, eu já sei. E com certeza o Bernardinho são os bastidores que a gente não vê, mas que estudando um pouco, né, indo mais a fundo, você começa a entender. Por exemplo, vou pegar na mesma linha, o Fernando Diniz. O Fernando Diniz, se você vê ele na beira do campo, você fala assim, o Fernando Diniz é maluco. O Fernando Diniz vai matar um atleta qualquer dia. E se você vê entrevista de atleta, na maioria dos atletas com quem ele trabalhou, todo mundo fala, o Fernando Diniz, fora do campo, ele ajuda os atletas de uma forma sem igual. Então, tipo, qual que é o parâmetro? Qual que é a linha de trabalho? Entendeu? E com relação às famílias, é mais ou menos isso. Meu, até onde é o papel da família? Na minha concepção a família tem que auxiliar as crianças. Até um determinado momento, filho, você quer ir treinar? Vambora. Você não quer mais? Tá demais? Beleza, tá demais. Hoje eu não vou treinar. Tá tudo certo. Mas o esporte é compromisso, o esporte é disciplina. Concordo com você, concordo. Então, vamos lá. Você colocou o seu filho para jogar uma competição, tá? E no mesmo dia, no mesmo horário, tem o aniversário de um amigo. E aí? Seu filho tem 8 anos, 9 anos. O que você vai fazer? Quem que arrumou esse compromisso do jogo? Quem que arrumou o compromisso do aniversário? Porque são duas coisas. Onde seu filho quer ir? No aniversário, sem dúvida. Meu filho quer ir no jogo. Meu filho não quer ir no aniversário. Meu filho quer ir no aniversário, não quer ir no jogo. E aí? Como é que você vai fazer? Meu filho quer ir pro pai. Na grande maioria, o futebol, o esporte é sempre mais importante. Sempre mais importante. Então, se ele tiver um aniversário e tiver um jogo, o pai vai tentar induzir. Né? Vai tentar induzir. Por quê? Porque o pai acha que se o filho ganhar o jogo, ou se tiver um olheiro, ou se tiver tal coisa, o pai pode até falar pra mim, não, Danilo, é porque é o compromisso, é não sei o quê, lá. Até um ponto eu entendo. Até um ponto eu até porque concordo. a gente sabe Depois de um ponto a gente já sabe que também é renúncia, né? Isso. Sim. Também é renúncia. Isso. Então, mas é que tá. Com 8 anos, 9 anos. Não, sim, É hora de renúncias. sim. Quais são as Sim, renúncias? sim. E essa criança, ela tem a percepção das renúncias que ela vai ter que fazer para ser atleta? Não é simples. Não Entendeu? é simples. E ao mesmo tempo tem assim, o que você projeta no filho, né? Exato. O que você... a vida me deu uma rasteira, né? Porque assim, eu projetava, eu sabia que ia comprar o kimono do meu moleque já. Eu sabia que era isso, eu sabia que era aquilo. Aí ele nasce deficiente. E agora? É isso. E agora? Essa frustração... Você sabe que eu voltei a treinar por causa disso.
Foi um gatilho. Eu voltei a treinar por causa disso. Eu nunca treinei pra... Eu entrava e saía, nunca fui pegar faixa preta, nada. Eu disse, cara, agora eu só saio desse tatame quando eu pegar minha faixa preta. E vou competir, vou competir. E aí eu fico sempre pensando assim, era pra ser ele. Mas ele não pode. Então eu disse, eu vou por ele. É isso. Então assim, Mas é isso. a gente se frustra, mas ao mesmo tempo a gente cria força da onde não tem, assim, né? Eu falo pros caras, cara, ninguém vai me segurar, vou passar por cima de todo mundo. Porque o Isaac tá ali do outro lado, a medalha é dele, não é minha. Né? Então, assim, a Ele gente... vira uma motivação. Isso, Sim. a gente projeta no filho, e aí é essa frustração, né? Pô, eu não consegui, não tive oportunidade, tô dando oportunidade, ele quer ir pro aniversário. É não, isso, vai treinar. exato. Desgraçado. Exato. É isso, É né? isso, é isso, exato. É aquela coisa. São vários lados de uma mesma situação. Tem aquela situação do pai que quis ser jogador e não conseguiu. Frustrado. E olha o filho, vai, não, meu filho vai ser. Você joga mais do que eu, Exato. menino. Não, o filho. O menino já nasce com o destino dele determinado. Você vai ser jogador. Isso. Ele não tem escolha. Ele não tem, tipo, não, eu quero ser nadador. Não. Ele não tem. Ele vai ser isso aqui, pronto, acabou. E tem o pai que, tipo, ele tem uma condição de vida um pouco mais simples. Ele vê que o filho dele tem um certo potencial, ele se destaca no meio dos amiguinhos dele ali da rua ou da escola. Salva vidas. Já pronto. Não, É porque o novo Neymar. é o novo Neymar. Meu filho tem 7 anos, faz 2 embaixadinhas. 2. Na rua, os meninos só conseguem fazer uma. Meu filho faz 2. Ele já é É diferente, Craque. é craque. O Barcelona já tá olhando. Não, né? não, porque eu vou levar, porque não sei o quê. E assim, eu canso de ver. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho lá meu Instagram, onde as pessoas me procuram para dar treino para as crianças, né? E outro dia, teve um pai que me chamou. Conversando com o cara, quantos anos é seu filho? Meu filho tem 10 anos e não sei o que e tal. E seu filho joga onde? Ele joga no Atlético Paranaense. Eu falei, pô, vocês são do Paraná? Que legal, né? Ele falou assim, não, eu sou de Minas. Eu saí de Minas, meu filho foi participar de um campeonato em Minas. Tinha um olheiro do Atlético Paranaense, viu meu filho, gostou, fez uma proposta para ir pro Atlético com 10 anos. 10 anos. O cara abandonou tudo. O cara abandonou tudo e foi pro Paraná. Aí, conversando e tal, conversando ali. Ele falou assim... Eu fiz uma pergunta porque em alguns momentos, na pandemia eu dei muito treino online, né? Porque a gente não podia estar junto, então dava muito trabalho online. Ele falou assim, a gente pode fazer um teste com ele fazendo esse trabalho em casa, né? Se ele tiver um espaço, ele falou, Danilo, eu moro numa kitnet, não tem espaço. Mora aí e meu filho numa kitnet. Eu falei, nesse momento eu pensei, o cara largou tudo. Emprego, Largou mulher, tudo, se brincar, tudo. Tudo, largou Com tudo. outro filho. Largou tudo, largou a vida dele para um menino de 10 anos, que recebeu um convite para jogar no Atlético Paranaense e se mudou para o Paraná para morar numa kitnet. Eu não sei se o cara trabalha, não sei. Esses moleques já têm contrato? Não. Existe os contratos de gaveta, né? Você não pode ter contrato, não é menor de idade, você tem contrato de gaveta. E aí o clube promete algumas coisas e beleza. A gente tem um caso recente que é o do Flora, do Corinthians, né? Que dizem, né? Eu não sei, que o Corinthians tinha prometido um plano de carreira pro menino, aí não cumpriu, aí o Palmeiras veio oferecer uma grana pro pai, aí o pai ia pro... Essa história. Aí o pai ia pro Palmeiras, porque o Palmeiras tinha oferecido um dinheiro, aí o Corinthians veio e reformulou tudo, aí o moleque voltou pro Corinthians porque o moleque é corintiano. E aí você começa o que é verdade, o que é mentira e o pior de tudo, o leilão de uma criança de 10 anos. De 10 anos. É um leilão. É uma criança de 10 anos. Você não sabe. Esse menino tem muito talento, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Quantos meninos com muito talento pararam no meio do caminho? Não dá nada. Exato. Então a gente... essa linha de trabalhar com crianças dentro do esporte, né, e principalmente dentro do futebol, porque é um contexto cultural muito grande, a gente tem que ter muita calma na hora que a gente está fazendo as coisas, né? O jeito de você lidar com uma criança, o jeito de você treinar uma criança, o jeito de você abordar um pai. A gente tem que ter muito cuidado. Porque uma palavra, um gesto, uma informação que você passa pode gerar um problema muito grande. Você pode determinar o futuro. Você pode determinar um menino que tinha muito potencial e poderia chegar, não estou dizendo que vai, mas poderia, para um menino que
simplesmente desistiu. E aí entra a sua escola e seu projeto, né? O profissional qualificado, né, que você estava falando antes, né? Isso. Você tem que ter um profissional qualificado para Precisa. acompanhar, ter Exato. toda essa bagagem, até questão psicológica, né? Para ir maturando, se for virar um grande atleta, que vire, né? Se não, que aproveite o esporte para a vida, Sim. para a saúde, né? Isso A mesmo. importância do profissional, né? Qualificado, né? E aqui de novo, eu reforço que eu não sou melhor do que ninguém. Eu tento buscar ser sempre o melhor que eu mesmo, tá? Então, quando eu faço os cursos, quando eu vou estudar, quando eu compro livros, é para que eu consiga, para os meus atletas, influenciá-los positivamente, Sim. de alguma forma. Vou dar um exemplo de pandemia. Antes da pandemia, né, no pré-pandemia ali, eu tinha um time com meninos muito talentosos, muito talentosos. Time de futsal. Só que desses talentosos, alguns muito preguiçosos. E quando eu falo preguiçosos, eu tô falando de meninos de 14 anos, tá? 13 para 14, já não tô falando mais de 8, 9. Aí já ficou preguiçoso, né? Aí, pô, um menino que já sabe o que quer, né? Ele não tá indo mais porque o pai tá obrigando. Não, ele tá indo porque ele quer jogar, Sim. quer ir treinar. E, e quando você tá nesse nível, você começa a tentar colocar coisas diferentes, você começa a cobrar um pouquinho mais, você começa a subir o sarrafo, né, que a gente fala. E eu subi o sarrafo e via que o negócio não acontecia. E puxava e nada. E tentava um método, e tentava outro, e nada. E aí, de tanto. E aí entra a frustração do treinador, porque às vezes as pessoas acham que treinador, elas não se incomodam, né? Que o treinador vai lá, dá o treino, ganha o dinheiro dela e vai pra casa, e se perder, perdeu, se ganhar, ganhou. Não, o treinador se incomoda demais, cara. Eu, pelo menos, me incomodo muito com derrota, eu me incomodo muito com vitória, dependendo do tipo de vitória que eu tenho. Vitória de 7-8, eu me incomodo com vitória de 7-8. Por quê? Eu ganhei de 7-8 porque o time foi realmente superior ao outro. Ou porque era muito ruim. Ou porque o outro time era inferior ao meu, entendeu? Ou porque eu fui beneficiado de alguma forma. Eu me incomodo com isso. Teve um momento na minha vida que eu não gostava de ganhar de WO. Eu não gostava de ganhar de WO. Ah, sim. Não gostava. Tinha a oportunidade de ganhar WO e tinha a oportunidade de jogar? Vamos jogar. Vamos jogar. Claro. E tinha pai que falou, não, Danilo, mas e se você jogar e perder? Tá, e se... Qual que é a vantagem de ganhar de WO? O que o seu filho aprendeu? Não aprendeu nada. Então tinha muito disso. Aí depois você vai aprendendo algumas outras situações. E aí nessa época, eu incomodado pra caramba com as coisas que estavam acontecendo e tal. Um atleta meu de uma categoria menor fez na época do Instagram, né? Começando o Instagram. Pô, isso eu tô falando de... Hoje é 25, 3, 4 anos atrás. Lá no Instagram ele fez uma postagem de uma frase lá motivacional e tal, e eu vi embaixo o post, o Instagram de quem era, né? Aí falei, pô, legal, né? Um pensamento diferente desse menino. E esse menino, e aí você vê, aí você vai ver entendendo o nível. Esse menino já tinha jogado no Corinthians, por exemplo. Uns 12 anos já tinha feito base no Corinthians. Então a percepção dele de esporte era diferente. E eu entrei nesse Instagram e fui pesquisar. E fui pesquisar, e não sei o que, olhando, pô, legal, e fui me interessando, não sei o que. E aí vi que eles iam abrir uma mentoria esportiva, justamente para trabalhar essas questões psicológicas, mentais, mas um formato de coaching. Aí quanto custa? Custa X. O X, eu poderia ter feito, dependendo da pós-graduação, umas 2 pós-graduações, com o valor que eu investi nesse curso. Umas 2 pós. Putz, pesado. Eu vou conseguir ajudar os meus alunos? Eu vou ter mais ferramenta para tentar ajudá-los? Vai, então beleza, então eu vou fazer. Então vale. E eu fiz, durante 3, 4, 5 meses, eu fui lá e dava treino e vinha fazer aula. Chegava do treino 10 horas da noite, entrava na mentoria, ficava até 1 hora da manhã e não sei o quê. E aí entrou a pandemia, aí eu me aprofundei ainda mais, porque daí eu só tinha que estudar, né? Aí não tinha como mais dar treino, aí ia estudando. E aí você vai... E aí por isso que eu digo... Eu não tô contando tudo isso pra dizer que eu sou melhor que ninguém. Mas pra dizer que, tipo, se você quer ser um profissional bom, você tem que se incomodar com as coisas. Exatamente. E eu estou extremamente incomodado. Ajudei muito, acredito que ajudei muita gente, mas infelizmente eu também não consegui ajudar muita gente. E isso é um peso que a gente carrega como treinador. De você querer ajudar todo mundo, todos os meninos que você tem na mão, você quer ajudar, nenhum você quer deixar pra trás. Só que infelizmente, por algum motivo, você acaba deixando. Por algum motivo você acaba deixando. E não é
porque você não gosta mais de um do que do outro. Faz parte, É porque é a vida. Alguns realmente você não acessa, né? Exato, alguns não dá. verdade. Tipo, a gente tenta, e, meu, o santo não bate, a gente gosta de, né? O santo não bateu com esse cara. E quando eu entendo isso, teve menino que chegou pra mim no meio do campeonato. A mãe chegou, Danilo, meu filho não tá indo, meu filho não gosta. A mãe falou, foi alguma coisa que eu fiz? Você pode falar. Ah, Dani, teve aquele dia que você puxou a orelha dele, ele não gostou muito. Mãe, tá tudo certo. Se ele não tá feliz comigo aqui, tá tudo bem. Que siga a vida. Que siga a vida. O que eu quero é que ele continue. Hoje, eu paro de correr atrás, né? Tipo, paro de correr atrás no sentido de, se o menino quer ficar aqui, ótimo, meu, legal pra caramba. Se ele não quer, ele tem um motivo pra não querer. Se ele... Pode ser o motivo da criança e pode ser o motivo do pai. Acontece também. E tem N motivos. Mas se ele não quer, se eu continuar tentando forçar uma situação, é pior. É pior pra família e pior pra criança. Isso é em qualquer lugar, né? Exato. Até em clube grande. Tem cara Sim. que tá em clube grande, é famoso, tudo, mas o cara diz, não quero ficar aqui. Não é o meu lugar, não me adaptei e faz parte, né? Então, mas aí a gente tá no outro nível. Vamos pegar esse menino que tá num time grande, por exemplo. Um menino que tá no Corinthians, por exemplo. De repente, ele não quer estar no Corinthians. Ele não gosta do treinador do Corinthians, ele não gosta do método de treino, ele não gosta. Mas ele fica porque é o Corinthians. Mas de repente ele fica porque é o Corinthians, ele fica porque a família dele vem de uma origem muito humilde e na cabeça da criança talvez foi estimulado, tipo, você tem que dar certo porque você vai salvar a nossa família. Porque o pai às vezes fala na brincadeira, mas dependendo de como é a brincadeira, o moleque coloca na cabeça... A famosa brincadeira com fundo de verdade. Exato, o moleque coloca isso dentro da cabeça e aquilo vira uma regra pra ele. Meu, eu preciso dar certo, eu preciso dar certo, eu preciso dar certo, eu preciso dar certo, eu preciso dar certo. E aí o menino se sujeita àquilo porque ele não tem o direito de falar não, ele não tem o direito de recusar. Ele tá num Corinthians, ele ganha um salário ali de 10 mil por mês, pô, pra um moleque de 15 anos ganhar 10 conto por mês... Pô. Tá excelente, né? Tá ótimo, né? Então, pô, se eu sair do Corinthians, eu vou jogar onde? E onde que vai me pagar 10 mil por mês? Como é que eu vou mandar dos 10 mil? Como é que eu vou mandar 8 pra minha família lá pra ajudar o sustento de casa? Sim. E o moleque começa a... Pô, vou ficar, velho. Não posso sair daqui. Quando o atleta já tá num outro nível, quando o atleta já tá estruturado, quando o atleta já tá ali bem, se ele falar, não, eu não quero mais jogar aqui, eu rescinde meu contrato aí. Eu pago a multa e vou embora. Beleza. Só que mesmo assim ainda é difícil. Mesmo assim, por quê? Pô, quantos atletas deixam de jogar em grandes centros para ir jogar em centros menores, mas que pagam mais? Ah, sim, tá pagando entendeu? mais. Por que ele tá fazendo isso? É por grana? Ou é porque o cara não quer mais pressão na vida dele? Ou quer sair um pouco dos holofotes? Também pode acontecer. Jogar lá na Arábia Saudita. Exato. Catar. Arábia, Estados Unidos. Entendeu? Existem N fatores. N. Formação é um assunto complexo. Sem dúvida. E a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso, tarde, mas o nosso noite tempo toda. tá mais do que estourado. Danilo, muito obrigada pela tua presença, tá? A gente vai tomar a liberdade aí de, quando for soltar o programa, vamos colocar ali as tuas informações, redes sociais, para que as pessoas que assistam e se interessem pelo teu método possam entrar em contato com você e saber um pouquinho mais sobre o método Águias. Muito obrigado. Legal. Parceiro, muito obrigada. É nóis. Mais um pra conta. Mais um pra conta. É sempre bom falar de esporte, né? Sempre bom. É sempre bom falar de esporte, de saúde. Dei até vexame aqui, me emocionei, quase chorei aqui. Velho. Faz parte. Pode ter certeza que muito pai vai se identificar com você. Com certeza. E são coisas que só o esporte proporciona. Só o esporte. Eu falo que eu, na minha casa, eu sou uma grande incentivadora do esporte. Você sempre pratiquei, continuo praticando. Depois de véia, continuo praticando. Como é a categoria? É subóbito. Vôlei muito subóbito. boa essa, né? Porque eu acho que ao mesmo tempo que o esporte ele proporciona frustrações que só o esporte proporciona, ele vai proporcionar certas emoções frio que na barriga. só ele proporciona, né? E seja ele você estando dentro de campo ou na torcida, né? São sentimentos ali que é só estando ali. Inenarráveis, como diz meu pai. Exatamente. Então, mais uma vez, muito obrigada, Danilo. Parceiro, obrigada. É nóis. João, que está aí fazendo a mágica acontecer. Obrigada, João. E a gente se vê de novo na próxima. É nóis. Falou, galera. Valeu, gente. Obrigado, hein? Sem uma